Graça e paz, amados do Pai. Estamos aqui hoje na nossa terceira aula para aprendermos Libra, ouvindo com o coração. A data de hoje, 12/9/2020. Estamos com muita expectativa nessa aula de hoje. Vamos aprender sobre números e vamos aprender sobre configuração das mãos. Vai ser um tempo maravilhoso. Mas estamos aqui para trazer alguns lembretes, conversar um pouco com vocês, tá bom? Então, primeiramente, como começarmos? Vamos começar orando, falando com esse Pai maravilhoso, que do coração dele surgiu esse projeto. E estamos aqui sendo liderados por Juliana Borba. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse tempo. Esse tempo que o Senhor trouxe a nós. Um tempo de unidade, de crescimento e de influência, onde estaremos nos desenvolvendo em aprender a Tua palavra, através das Libras e ensinando ela também a pessoas surdas, aprendendo versículos, aprendendo a se comunicar com a pessoa surda. Senhor, que tempo maravilhoso você trouxe para nós. Nós te somos gratas por tudo, Senhor, por tudo que tu tens feito por cada um desses 600 aproximadamente alunos e por toda essa equipe que está conosco. Senhor, nós te agradecemos, te rendemos louvores e dizemos, Pai, queremos continuar avançando contigo nesse projeto extraordinário que você tem para nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Aleluia. A nossa oração é uma oração de gratidão. E o nosso coração se alegra com a palavra do nosso Pai. Vamos abrir ela rapidamente. Também será o versículo que iremos aprender hoje, ele, para fazer a sinalização em Libras. O bom de termos esse curso dentro da nossa própria igreja é porque nós podemos começar com o primeiro e maravilhoso conhecimento, que é a palavra. Então, vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar. Por isso que, por fé, estamos vivendo esse tempo. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês nesse momento. Nós queremos que a aula sempre seja algo assim, bem descontraído, maravilhoso. Espero que vocês estejam aí bem acomodados, bem sentados em casa, na mesa, no sofá, com o notebook, com o tablet, com o celular na mão. E vocês estejam aí nesse momento com o coração inclinado a se desenvolver nesse momento desse projeto do Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Eu tinha aproximadamente uns 16 anos de idade e eu fui para uma vigília numa igreja que eu fazia parte. Eu não sei se algum de vocês já participou dessas vigílias que passa a noite inteira dentro da igreja, fazendo orações, cantando louvores e buscando um tempo com Deus. Enfim, eu estava nessa vigília e uma pessoa usada em profecia pelo Senhor, no dom da profecia, chegou para mim e disse assim, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. O seu casamento vai ser uma bênção, o seu esposo vai ser uma bênção. Até aí tudo bem, porque eu orava sobre esse assunto. Mas então ela falou algo que eu ri, como Sara. Quando o Senhor visitou a casa de Abraão e Sara e disse, ela vai ter um filho e daqui a 1 ano eu vou voltar nessa casa. E essa pessoa que foi usada em profecia, ela olhou para mim e disse assim, sua voz será gravada. Sua voz estará em gravações. Na hora, me deu vontade de rir. Porque se eu cantar para vocês agora, vocês não vão gostar. E eu fiquei pensando naquele momento, eu não posso rejeitar o que o Senhor está falando, se é Ele que está falando, porque a palavra manda a gente examinar tudo perante a palavra, pelo Espírito que habita em nós. E eu ri por dentro e pensei, como a minha voz vai ser gravada?
eu não tenho uma boa entonação, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei cantar bem, sou desafinada. Como a minha voz poderia ser gravada? E o tempo passou. Eu tenho 40 anos hoje, com muita alegria, estou começando um novo tempo, igual Moisés, quando foi chamado aos 40 anos de idade para um grande ministério. Então, eu estou feliz, estou aos 40 anos de idade, e façam as contas aí, dos 16 para os 40. E nesses aproximadamente 20 anos, está se cumprindo a profecia. Minha voz hoje está sendo gravada para vocês. Vai ficar sendo gravada sempre. Nós assistimos a aula agora, né, pelo YouTube, mas depois ela vai ficar gravada durante a semana para os alunos. E eles vão poder ver e ouvir a minha voz gravada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a palavra, ela é linda. Se tivermos fé, até aquilo que parece ser impossível e levar aproximadamente 20 anos para se cumprir, vai acontecer. Então, tomem posse dessa palavra hoje. Que promessa ficou adormecida na vida de vocês? Que promessa já está em curso na vida de vocês e ainda não foi concluída? Ou que promessa já foi concluída e vocês já estão animados, querendo mais? Avancem. Avancem, porque vai se cumprir. Não sei em que tempo, em que momento vai chegar isso. Para mim, chegou nesse curso de Libras. Então, peguem junto nessa palavra. Amém? Agora, eu vou pegar aqui o celular e vou trazer algumas orientações e lembretes para vocês, tá bom? Vamos lá no Telegram, todo mundo pegando aí o Telegram, tá certo? Quem está com o computador ligado e está podendo acessar o seu celular. Vamos lá no Telegram, nós temos o nosso grupo no Telegram que se chama Curso de Libras Verbo Sede, ok? Então, esse curso, todas as manhãs, a gente está fechando ele, para a gente publicar informativos e vocês poderem ter acesso. E todas as tardes nós abrimos ele para que durante a semana vocês possam estar colocando as atividades, que são os vídeos gravados dos desafios, ok? Mas criamos também, essa semana, o Mural de Libras. Esse grupo fechado tem o objetivo daquelas pessoas que, por algum motivo, não estavam acompanhando as aulas direito e estão se sentindo um pouco meio perdidos, deslocados. E eles vão poder rever as aulas. Nesse Mural de Libras, vai poder rever os vídeos. Tudo está lá de forma objetiva. Não vai haver nenhum comunicado lá, nem informações adicionais. Todo o nosso contato sempre será pelo nosso grupo do curso de Libras, ok? O mural lá é mais tipo uma agenda organizada para que vocês estejam acessando. Também ele serve, esse mural de Libras, para que vocês possam estar acessando as aulas de vocês de forma mais rápida e objetiva para rever elas. Porque à medida que nós vamos recebendo os vídeos de vocês, das atividades, são muitos alunos, então vai se misturando as respostas de vocês com os informativos do curso. Então, está tudo bem se acontecer lá no nosso grupo de interação. Está tudo bem acontecer assim. Mas no mural é bom porque de forma rápida vocês vão lá. Então, nós temos percebido que desses 611 alunos que temos, alguns ainda não entraram no mural, tá? Então, estamos esperando vocês também para entrar lá no mural. Tá certo? Tem uma enquete também que nós fizemos no grupo. E eu vou ler ela aqui rapidamente para vocês, as perguntas. Diz assim: aulas de Libras. Olá, amados do Pai. Já conseguiram assistir as 2 aulas? Sim, assisti as 2 aulas, 83%. Parabéns, pessoal. Não, devido a imprevistos, ainda falta assistir as 2 aulas, 2%. Nós compreendemos isso e vocês vão chegar lá, vocês vão conseguir, tá bom? 10%, não, devido a imprevistos, apenas a primeira aula inaugural. E 5%, não, devido a imprevistos, apenas segunda aula. Então, pessoal, nós estamos muito felizes aqui, nós vamos avançar, já estamos aqui na 3ª aula, tá certo? Gerem expectativa no coração de vocês, porque esse tempo é um tempo que o Pai separou para nós. Estamos muito felizes. Agora eu vou chamar a nossa querida professora Verônica. Verônica hoje tem algo para nos ensinar, tá?
Vai ser um tempo maravilhoso. Verdade. Boa tarde a todos. Desculpa, eu ia devolver a ela o microfone, mas ela já está com dela. Então, eu saio com o meu e, no final, eu volto de novo para outras orientações, tá? Boa tarde, amados. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente está retornando para a nossa terceira aula do curso de Libras Básico da Igreja Verbo da Vida Sede, aqui em Campina Grande. Dando continuidade esse tempo maravilhoso que Deus preparou para que possamos aprender Libras e também comunicar com o surdo, que é muito importante, não é? Essa oportunidade que Deus nos deu. Então, começando, meu nome... Verônica, para a gente ir relembrando, meu sinal é esse aqui. E hoje eu vou deixar para vocês uma mensagem. Somos um, somos muitos. Vamos fazer em Libras? Começando, né? Somos um, que é a unidade. Somos muito. Vamos repetir? Somos um, que há unidade, então somos muitos. Então, a nossa aula de hoje promete muito. A gente vai iniciar ensinando números em Libras, é muito importante. A gente vai ver os números cardinais, números ordinais e também quantidade, números em quantidade. É muito importante. E a nossa amada professora Fátima Santos vem ensinar configuração de mãos, que eu vou falar muito e vocês fiquem na expectativa que logo após ela vem ensinar mais profundamente como é que trabalhamos com a configuração de mãos, já que a Libras precisa muito dessa configuração de mãos. Então, a gente vai dar início trabalhando os números. Vocês estão aí na expectativa. Então, é muito importante treinar os vídeos depois. Não perca isso de vista, ficar revendo, porque é treinando Libras de verdade que a gente vai aprender. Tá bom? Então, vamos dar continuidade e iniciar o nosso conteúdo que preparamos para essa tarde, que é números. Então, a gente vai pedir para que possamos dar esse adiantamento. Então, o sinal de números. Então, é importante você fazer o sinal de números. Então, a gente vai iniciar trabalhando números cardinais, certo? Números cardinais. Para que serve, Verônica, esses números cardinais? Quando o surdo vai numa loja comprar uma roupa, quando o surdo vai numa loja comprar um sapato, quando a gente precisa se comunicar para pedir o contato telefônico, então usa o número cardinais. Também para números de sapato, é muito importante, na comunicação com o surdo, a gente utilizar números cardinais para esses exemplos que eu falei. Então, vamos começar a treinar. Então, iniciando, vamos começar com o número 1. Então, é importante você saber a configuração de mãos, certo? Então, mão aberta, você fecha tudo, deixa esse polegar para cima e faz assim, ó. Número 1, certo? Agora, a gente vai para o número 2. Então, vamos ver como fica a posição. Olha, abre a mão, você fecha, deixa o dedo polegar para cima, o indicador, mas tem que botar essa posição aqui, à frente, certo? Então, número 2. Vamos fazer de novo? Então, abre sua mão, fecha e coloca assim. Ó. Número 2. Agora, a gente vai para o número 3, certo? Super fácil, não é o número 3? Então, como fica a configuração de mão? Você pode juntar os dedinhos mais e faz assim, ó. Super fácil. Agora, a gente vai para o número 4. Olha como parece o número 4, certo? Coloca aqui na sua frente. Então, número 5. Olha a posição do número 5, certo? Esse número 5, ele lembra muito a letra X. Olha só, quando a gente fez o alfabeto, o X. Então, você só continuar na configuração do X e leva o dedo indicador e o dedo médio, certo? Vamos abrir a mão,
Vamos fechar e deixar o dedo médio e o dedo indicador juntinho, certo? Olha a posição da mão, tá bom? E lembra muito o X. Número 6, vamos para o número 6. Olha como é super fácil. Você faz o 6 imaginário. Vamos abrir a mão, fecha, fazendo o 6 imaginário. Olha por trás como fica a mão, o posicionamento das mãos. Sempre colocando aqui, ó, na sua frente, número 6. Agora vamos para o número 7. Colocando aqui também, que é o lugar que a gente, né, o posicionamento correto, número 7. Lembrando que esse número 7 a gente usou também lá no alfabeto. Ele é o G e é o Q. Lembraram? Então, esse 7, você só coloca o dedo um pouquinho para frente, o dedo, no caso, o polegar e o indicador para baixo. Que ele vai ser lá no alfabeto o G e vai ser o Q. Vamos fazer de novo? Então, olha, aqui você só vai baixar e colocar o dedo polegar para cima. Olha o posicionamento das mãos, é importante que vocês vejam, certo? Agora o número 8, super fácil. Ó, o número 8, você fecha, né, toda a mão e coloca o polegar aqui, ó. Esse número 8 é importante também destacar que ele é o S, lá no alfabeto, sendo que você dá esse giro aqui, certo? Então, abre a mão, fecha, né, todo o punho e deixa o polegar aqui. Aqui é o 8, se você der o giro, é o S, certo? Então, a gente vai trabalhar agora o número 9. O número 9, ele parece muito com o número 6. Ó. Você faz o 9 imaginário. Então, abre a mão, aí fecha, fazendo o 9 imaginário. Quando você deita, ele já se transforma no 6, certo? Então, com a mesma configuração de mão, você faz o 9 e você faz o 6. Vai usar a mesma configuração. O que vai mudar vai ser a posição que você vai colocar a sua mão. Então, abre a mão, faz o 9 imaginário, já será o 9, certo? O número 10. Você faz o 1 e o 0. 1 e 0. 1 e 0. Certo? Então, vamos fazer de novo 10. Abre a mão, faz o número 1 e o 0. O 0 você só vai fechar toda a mão. Abre, fecha todo, deixa também no 0 imaginário, certo? Então, número 10. Vou fazer um pouquinho rápido, né, para que vocês tenham esse conhecimento dessa dinâmica, que precisa também praticar um pouquinho rápido. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Aí, para ser 11 ao 20, você só vai continuar. 11, 12, 13, 14, 15, e aí você vai seguindo. Coloca 1 e o número subsequente. Correto? Então, agora, a gente vai fazer alguns exemplos. É importante, né? A gente ficar sempre, ó, fazendo uma massagenzinha, um movimentozinho nas mãos, para ficar mais flexível. Então, a gente vai fazer um exemplo, né? A gente vai passar um outro slide para fazer o outro exemplo de frases que a gente pode usar os numerais cardinais, certo? A gente preparou para vocês 2 frases. Então, a primeira frase, como a gente falou, para você usar os numerais cardinais, você só vai usar quando for para número de telefone, número de casa, número de calçado e de roupa, certo? Conversando isso com o surdo. Então, a gente preparou, né, a frase número 1, frase número 1, que é qual o seu número de telefone. Então, qual o seu número de telefone? Aí tem que lembrar da expressão do rosto, certo? Que é uma pergunta, então tem essa interrogação. Então, qual, né, o número do seu telefone? Aí você vai e diz, certo? Preparamos também a frase, né, frase 2, que é qual o número do seu calçado? Calçado, é como se você estivesse colocando o pé dentro do sapato. Então, qual o número do seu sapato? Então, você só vai usar nesse contexto, entenderam? Então, a gente agora, né, vai passar para trabalhar números ordinais, que é importante também.
Por que, né, a gente deve usar na Libras o número ordinal? Porque os números ordinais a gente vai usar em questão de classificação, né, na fila, né, o posicionamento e organização de fila, no campeonato, né, quem ganhou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, a gente vai fazer esse uso. A gente vai passar um outro slide para que você possa ver, né, acompanhar como fazer, né, em Libras o alfabeto, no caso, né, os números ordinais. Desculpem, viu? Desculpem. Então, a gente agora vai trabalhar os números ordinais. Número 1. O número 1, quando você vai falar em ordinal, o que é que vai mudar? Só essa balançadinho aqui na mão, que é o primeiro, certo? Número 1 no cardinal, no ordinal vai ser primeiro. Então, aqui, primeiro, você vai usar a mesma configuração de mão do cardinal, só que tem que balançar para dizer, simbolizar que é primeiro, certo? Aí, segundo, a mesma configuração de mão de cardinal, o que vai diferenciar e simbolizar que é ordinal é esse balançado, certo? Agora, terceiro, a diferença super simples, né? Só isso aqui. Quarto, continua. Quinto, sexto, sempre vai balançar. Sétimo, você faz do mesmo jeito. Oitavo, nono e décimo. Décimo, certo? Então, vou fazer mais compassadamente, porque a gente acredita que possa ter alunos que precisam de um tempo a mais. Então, vamos primeiro, que é a mesma mão. Segundo, né? Olha a posição das mãos. Terceiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quarto. Quinto, mesmo 5 do cardinal, a gente faz só balança. Sexto, sétimo, oitavo, nono e o décimo você faz assim, balança o 0, certo? Porque tem que ser o 1 bem rápido. O 1 e o 0. 1 e o 0. Aí você faz assim, décimo. Certo? Então, a gente agora vai mostrar 2 exemplos de frases, certo? A gente preparou para vocês para contextualizar o que a gente está falando. A primeira frase que a gente preparou, né, sabendo que para usar esses ordinais, números ordinais, você vai precisar de usar, no caso de uma fila, para organização de fila, tendo uma pessoa surda lá, classificação, né, de primeiro, segundo, terceiro lugar, campeonato e aprovação. Você vai usar nisso, certo? Então, a primeira frase, então é primeira, como eu falei, primeira, então tem que ser assim, primeira frase, né? Eu, né, passei no... A gente colocou uma frase aqui, que é fiquei no terceiro lugar da corrida. Então, assim, ó, corrida, venci no terceiro lugar. Quando você faz assim, o contexto já diz que é terceiro lugar, certo? Então, corrida, venci no terceiro lugar. Certo? Agora, a segunda frase. Segunda frase. Como é o sinalzinho de frase. Então, olha, passei, que a gente preparou para vocês. Passei no 5º lugar para estudar medicina. Agora, eu vou fazer novamente, certo? Passei no 5º lugar para estudar medicina. Certo? Vamos repetir? Então, passei no 5º lugar para estudar medicina. Que coisa boa, não é? Passar no 5º lugar para a medicina. Então, a gente dando seguimento, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quantidade. Como é que a gente vai conversar com o surdo quando a gente fala de quantidade? Para que eu vou usar, não é, essa configuração de mãos de quantidade? Então, sempre que eu vou usar quantidade é quando for para o quantitativo de coisas, de frutas, de objetos, certo? Então, vou aproveitar e fazer. Quando for frutas, quando for
coisas diversas, objetos diversos, né? A gente vai usar, né, sempre o sinal de números no quantitativo, certo? Então, o quantitativo, a gente vai fazer a configuração de mão diferente. O número 1, quando for no quantitativo, você coloca essa configuração de mão. Super fácil, não é? Número 1, 2, 3 e 4. Vou repetir. 1, 2, 3 e 4. Aí o 5 continua igual o ordinal lá. O 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E assim vai para os outros, né? 11, 12, 13, 14, 15 e seguindo. Então, como é que a gente vai usar esses números no quantitativo? Vocês tiveram dificuldade? Querem que eu repita? Então, vamos repetir? Então, ó, no quantitativo, para nomear coisas, objetos, né, você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, quando for para o 5, é que vai voltar lá para o ordinal. Então, a gente vai usar essa configuração de mão no cardinal, no ordinal e também em quantidade, certo? Abre a mão, fecha, que lembra o X. A gente vai sempre lembrar do X, certo? O 6 imaginário, ó, como fica aqui a mão atrás. O 7, lembrando que é o G e é o Q para baixo, então aqui fica também o 7. O 8, o 9, que é o 6, você usa o 6 nessa configuração de mão e usa para o 9 nessa. E o 10. Ok? Então, a gente agora vai também fazer 2 exemplos de frases para vocês. Então, sempre lembrando que quando você for falar de quantidade, você vai trabalhar com essa configuração de mãos, certo? Então, a gente preparou, né, a frase 1, que no caso vai ter que ser assim, por quê? Essa configuração de mão. Porque a gente está falando de frases, né? Então, a frase 1. Frase 1. Comprei 10 pães, certo? Então, quando for coisas, pães. Vamos repetir? Repetir, o sinal de repetir, quando vocês quiserem que repitam. Então, comprei 10 pães, certo? Quando a gente vai comprar pão. Então, o 10 mais rápido. Comprei 10 pães. Fazer mais rápido. Então, comprei 10 pães, certo? Então, a frase 2, né? Comi 7 castanha. Aqui é o sinal de caju e a gente imagina a castanha, certo? Então, comi 7 castanha. Ok? Então, a gente vai dar continuidade, né? Porque é importante, né, a gente agora praticar um pouquinho de Libras. Então, a gente preparou também umas frases que vamos usar o contexto de números. Então, a gente vai fazer esse uso. Preparamos 5 frases. 5 frases. Que nessas frases a gente vai trabalhar os números, certo? Então, a primeira frase, eu vou falar e depois a gente faz em Libras, certo? Então, a Igreja Verbo da Vida foi fundada em 17 de janeiro de 1992. A gente vai fazer essa frase em Libras, tá bom? Então, a igreja, ela foi fundada, começou, né? Fundada, ela começou no dia 17 de janeiro, né? O mês, não pode esquecer, né? O mês de janeiro do ano de 1992, tá bom? Vamos repetir? Então, vamos. A Igreja Verbo da Vida, ela começou, né? Foi fundada, né, no dia 17 do mês de janeiro do ano, né, 1992, certo? Você repete 29, dá aquela puxada.
Como é 2, 9, você faz o 9 e puxa, certo? Então, agora, né, a gente vai para a nossa segunda frase, que a gente preparou. Em 2020, a Igreja Verbo da Vida sede completa 28 anos de fundação, certo? Então, vamos fazer juntos? Em 2020, né, a Igreja Verbo da Vida, né, ela completa, que é o aniversário, né? 28 anos. Então, eu vou fazer diferente agora, né? A Igreja, né, Verbo da Vida, aqui de Campina Grande. Então, vamos fazer de Campina Grande, que é a igreja, né? Que é a igreja, que ela é muito importante, né? Que ela é a mãe. Ela é a mãe, então, assim, importante. Então, vamos refazer essa frase. Então, em 2020, a Igreja, Verbo da Vida, né? Ela completa 28 anos, né? Que é a de Campina Grande, certo? Então, a gente vai repetir de novo. 2020, a Igreja, Verbo da Vida, né? A principal, né? Que ela é a principal aqui de Campina Grande, ela completa 28 anos. Deu para entender? Então, agora a gente vai seguir para a terceira frase. O contato telefônico da nossa Igreja Verbo da Vida. A gente vai fazer isso em Libras, certo? O contato, que é muito importante, né? Você faz assim, ó, o contato, tem que usar esses dedinhos assim, que é de contato. Contato telefônico da Igreja Verbo da Vida. Qual é? Então, qual? Então, a gente vai fazer agora, né? 83, para quem está distante, aí espaço, 3066, espaço, o 0905. Eu vou fazer mais lentamente para vocês, tá certo? Então, vamos começar. O contato da igreja, que é a igreja de Campina Grande. Qual é? Vamos ver. 83. Aí você já é um espaço, né? 306066. Você faz o 6 e dá a puxada, certo? Espaço 0905. Certo? Então, agora a gente vai para a quarta frase, sinal de frase. Então, essa quarta frase a gente iniciou com ela, mas é importante, né, a gente treinar. Então, vai ser: somos um, que o sentido é unidade, somos muitos, certo? Somos um, somos muitos, né? O sentido de unidade, certo? Posso repetir? Vamos repetir? Somos um, que é a unidade, somos muitos. Agora, a gente vai para a quinta frase. Estamos em um lugar de unidade, crescimento e influência. Então, a gente vai fazer isso, certo? Estamos em um lugar, né, de unidade, crescimento e influência. Vamos repetir? Estamos em um lugar, que é esse lugar, né, de unidade, que é união, crescimento e influência. Essa influência você faz assim, né? Sempre com muito entusiasmo, certo? Vamos repetir? Estamos em um lugar de unidade, crescimento e influência, certo? Então, a gente aqui estamos concluindo, né? E vamos falar um pouquinho, tem outro quadro que a gente preparou para vocês, que a gente denominou, né? Que é ficar ligado, fique ligado.
Então, nesse quadro, fique ligado, né, que vai ser o nosso próximo assunto. A gente vai falar, né, de duas palavras que é muito falada entre nós, né, entre nós profissionais, entre nós irmãos, entre nós amigos, né, entre todas as pessoas, que é justamente a palavra surdo-mudo, ou mudinho, né, ou a pessoa deficiente, ou deficiente. Geralmente a gente tem essas nomenclaturas, né, que a gente vai ouvindo e vai falando. Então, como a gente está no curso básico, é importante, né, a gente trazer para vocês essa informação. Que a pessoa surda, ela não gosta de ser chamada de mudo, de forma alguma. E, às vezes, né, na nossa fala cotidiana, a gente faz surdo-mudo, surdo-mudo. Então, é importante a gente saber que essa nomenclatura não é correta. Então, para que a gente possa falar, né, estar atualizado no que a gente fala, a gente chama a pessoa surda de surdo, só surdo, né? Não tem surdo-mudo, porque eles não gostam de ser chamados mudo, porque existe a língua brasileira de sinais. Então, eles têm uma língua, né? Eles falam com as mãos, existe uma comunicação. Então, não precisa chamá-los de mudo, porque dá a entender que eles não têm linguagem nenhuma, certo? Nem deficiente, porque deficiente dá a entender que é uma pessoa inútil, que é uma pessoa inválida. Então, a gente vai ficar combinado. Proibido, né, de chamar mudo, surdo-mudo, mudinho e deficiente, tá? Proibido, tá bom? Fica a dica, né? Fiquem ligados, fiquem atentos, sempre a gente vai trazer alguma informação nova para vocês, né? E agora, né, a gente vai continuar com a nossa professora, Fátima Santos, que vai trazer a configuração de mãos que tanto a gente falou. Então, é importante ficar atento, que configuração de mãos é o início, é muito importante, né? Todos nós que queremos, né, se apropriarmos na Libras, podermos também nos apropriarmos da configuração de mão, a mão certa. Porque quando você muda a posição de mão, quando você muda a localização, você muda o sinal. Então, fique ligado. Então, estudem, treinem para que vocês possam cada vez mais se aperfeiçoar. Então, vou sair e deixar minha colega Fátima Santos. Bem-vindos à nossa terceira aula de Libras, do curso básico de Libras, Igreja Verbo da Vida Sede, ok? Estou muito feliz com os vídeos que vocês estão enviando no grupo. Estão de parabéns pelo esforço. Continue enviando quem ainda não enviou, tá certo? Nós vemos todos eles, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre configuração de mãos na língua de sinais. O que é configuração de mão e sua importância, né, na produção do sinal. Vamos lá. É o seguinte, a língua de sinais, como qualquer outra língua, ela tem uma gramática própria, né? E os sinais não surgem do nada. Para você produzir um sinal, você vai precisar de utilizar os 5 parâmetros da língua de sinais. 5 parâmetros. Ok? Esses 5 parâmetros são responsáveis pela produção de cada sinal, tá bom? Então, são eles: configuração de mãos, ponto de articulação, tá bom? Movimento, direcionamento, orientação e expressões faciais e corporais. São os 5 parâmetros responsáveis por produzir os sinais em Libras. Ok? E hoje nós vamos falar do parâmetro configuração de mãos. É a forma como a mão fica, né, para produzir o sinal. Existe uma tabela, quer dizer, existem várias tabelas de configuração de mãos, produzida por vários autores e pesquisadores da língua de sinais, né? As primeiras tabelas tinham por volta de 42 configurações. Aí, com o avanço dos estudos, das pesquisas, foram aumentando essas configurações. Hoje eu trouxe para vocês uma tabela que tem 61 configurações de mãos, mas já existe uma tabela com mais configurações, ok? Então, observem aí no slide essa tabela que eu trouxe para vocês.
número 1, número 2, número 3, até a 61. Lembrando que nem todas as tabelas têm a mesma ordem. Em outra tabela vai aparecer as configurações em ordens diferentes, certo? Pronto. Voltando aqui para mim, vamos entender mais sobre isso. Qual a importância de fazermos corretamente a configuração e também movimento, direcionalidade, tudo para que o sinal fique perfeito, né? Por exemplo, a configuração de mão que está nessa tabela que eu mostrei para vocês, a número 3, é essa aqui, certo? Abre a mão, baixa os 3 dedos, fica como se fosse a letra Y, mas não é a letra Y. É uma configuração de mãos que não tem sentido algum se não for combinada com os outros parâmetros que eu falei para vocês, certo? Por exemplo, vamos ver esta aqui. Para a gente formar um sinal, precisamos do movimento, da localização, que vai ser aqui no queixo, e da expressão facial, vai formar o sinal desculpa. Né? A expressão é muito importante, é um dos 5 parâmetros que dão sentido ao sinal, né? Então, vamos lá. Um exemplo de configuração, a configuração número 4, dessa tabela que eu mostrei a vocês. Com essa configuração, podemos formar vários sinais. Trouxe alguns exemplos. Perdão e desculpa, idade, orgulho, YouTube e avião. Todos esses sinais que eu vou exemplificar aqui são feitos com a configuração de mão número 4. Tá? Lembrando que é número 4 nessa tabela que eu falei, não necessariamente em todas as tabelas. Ok? Qual é essa configuração? Vamos lá? Abre a mão. Ok? Baixa os 3 dedos. E vamos lá. Sinal número 1, perdão ou desculpa. Que é o mesmo sinal para perdão e para desculpa. Ok? Sinal número 2, com a mesma configuração. Idade. Vamos lá? Abre a mão de novo. Baixa os 3 dedos e formou a configuração. Agora vamos fazer o sinal de idade. Idade. Ok? Com essa mesma configuração, vamos fazer o sinal número 3, que é orgulho. Vamos lá? De novo. Vamos colocar a configuração número 4. Formou. Vai precisar das 2 mãos agora, certo? Vamos lá? Orgulho. Viu que teve uma expressão corporal e facial? Movimento e localização. Orgulho. Vamos formar outro sinal com essa configuração. YouTube. Mais uma vez. YouTube. Sinal número 5, com a configuração número 4 de novo. Abre a mão, abaixa os dedos e avião. Avião. Muito bem. Agora vamos para a próxima configuração de mãos. Escolhemos 5 da tabela para fazer uns sinais para vocês, tá bom? Pode passar o slide. Não, mas com essa configuração número 4, ainda tenho 2 frases para mostrar para vocês, tá? Com sinal utilizando essa configuração. Vamos lá? Frase número 1. Jesus nos perdoou. Vamos lá? Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou. De novo. Jesus nos perdoou. Frase número 2, com a configuração número 4. Vai ter um sinal que vai ter essa configuração, certo? Nossas aulas são pelo YouTube. Vamos lá? Outra vez.
Vocês repararam que nem sempre a gente usa sinal para cada palavra da frase, né? Porque muitas vezes, se você for usar, não vai fazer sentido para o surdo. O importante é que eles entendam o que é o contexto daquela frase, o que é que significa aquela frase. Mais para frente eu vou falar com vocês mais sobre isso, tá bom? Sobre frases. Agora, com a configuração de mão número 27 dessa tabela, que é essa, abre a mão, fecha. Vendo? Visualizando bem? De novo, configuração número 27, abre a mão. Isso. Com essa configuração, temos alguns exemplos de sinais. Vida, pecado, experiência, experimentar e faltar. Vamos lá? Vamos lá? De novo. Vamos fazer vida. Vamos lá, mais uma vez, vida. Agora, a palavra número 2, pecado. Abre a mão mais uma vez, forma a configuração número 27 e bate no peito, duas batidinhas no peito, certo? Mais uma vez, configuração número 27. As batidinhas no peito. Com essa configuração, também podemos fazer o sinal de experimentar. Vamos lá? Não, a número 3, experiência, né? Primeiro. Abre, faz a configuração e vamos fazer o sinal de experiência. Vamos lá? De novo. Experiência. Muito bem. Agora, experimentar. Vamos lá? Vai ser a mesma configuração. Experimentar. Vamos lá? Experimentar. Muito bem. Agora, a palavra número 5, com essa mesma configuração, que é faltar. Nós usamos essa palavra no versículo da semana passada, né? Mas vamos lá. Abre a mão, fecha aí. Agora, esse faltar aqui é para coisas. Coisas, certo? Se, por exemplo, um aluno faltou a aula, para a pessoa que faltou a aula ou faltou a algum lugar, o sinal de faltar é esse. Esse faltar é para coisas. Ok? Vamos lá. Temos duas frases utilizando um dos sinais que a gente trouxe, certo? Frase número 1. Jesus nos deu vida abundante. Vamos lá? Jesus nos deu vida abundante. De novo? Vamos lá. Jesus deu para mim, para você, vida abundante. Tá legal? Vamos para a frase número 2. O pecado trouxe a morte. Vamos lá? Pecado trouxe morte. Pecado trouxe morte. Ok? Vamos lá para a próxima configuração de mãos. A configuração agora é a configuração número 38, que é essa aqui. Essa configuração, tá? Abre a mão, depois baixa os 3 dedos e a mão fica em L. Ok? Com essa configuração aqui, vamos fazer o sinal ter, não ter, vencer e líder, entre outros, certo? Vamos lá. Primeiro, ter. Abre a mão, faz a configuração e ter. Agora, não ter. Abre a mão,
faz a configuração e não tem, não ter, não tem. De novo, não tem. Muito bem. Agora a palavra número 3, que é vencer. Faz a mão em L, faz a configuração de mão de novo e passando aqui na parte de baixo da face, aqui, certo? Deu para visualizar direitinho? Ok, preparamos umas frases também com algumas palavras com a configuração em número 38. Vamos lá para as frases? Frase número 1. Em Cristo somos mais que vencedores. Vamos lá? Muito, vencer, muito, né? A gente pode usar, sim, nas frases, que vencer só é aqui, mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Entendido? Agora a frase número 2. Jesus é um líder excelente. Vamos lá? Jesus, líder. Ó, configuração em L de novo. Jesus, líder excelente. Ok? Próximo. Configuração de mãos número 41 dessa tabela que eu mostrei para vocês. Temos agora Jesus, misericórdia, fácil e saúde. Vamos lá? Qual é essa configuração? Abre a mão e baixa só o dedo médio. Entendeu? De novo, baixa só o dedo médio. E com isso podemos fazer o sinal de Jesus. Ok? Jesus. Com a mesma configuração, baixando o dedo médio, de novo, nós vamos ter o sinal de misericórdia, que é misericórdia. Ok? Agora, de novo, a mesma configuração. Baixa o dedo médio e podemos fazer o sinal de fácil. Fácil. Ok? Mais uma palavra. Baixa o dedo médio de novo e vamos ter o sinal de saúde. Saúde. Tá bom? Agora vamos aos exemplos de frases com essas configurações. Frase número 1, que diz: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos lá? A misericórdia do Senhor é eterna. De novo? Misericórdia do Senhor é eterna. Bom? Agora, frase número 2. A palavra de Deus é saúde para mim. Vamos lá? Palavra de Deus, para mim, saúde. Para mim. De novo? Palavra de Deus, para mim, saúde. Certo? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma. A configuração número 61, da mesma tabela. Temos a palavra, o sinal da palavra gostar, agradar, abençoar e alegria. 4. Vamos lá. A configuração de mão número 61 é só isso. A mão aberta. Certo? E os dedos separados. Tá bom? Vamos fazer com essa configuração o sinal de gostar.
Agora, de novo, vamos lá? Gostar. Isso. Agora o sinal de agradar. Abre a mão, configuração 61, as duas mãos e agradar. Mais uma vez. Agradar. Muito bem. Agora o sinal abençoar com a mesma configuração. Vamos lá? Abre a mão, as duas mãos e vem, ó. Abençoar. Abençoar. Isso, fácil, né? Agora, o sinal de alegria parece um pouco com agradar, tá bom? Mas não é. É diferente a localização. Vamos lá, sinal de configuração de mão 61 de novo, as duas mãos. E alegria. Vamos lá mais uma vez? Vamos. Alegria. Muito bem. Agora, vamos para as frases. Frase número 1, utilizando a configuração número 61. Vamos lá? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é minha força. Vamos mais uma vez? A alegria do Senhor é minha força. Certo? Outra vez? Vamos lá. A alegria do Senhor é a minha força. Com a expressão de alegria, né? Porque a força de Deus e a alegria do Senhor é linda e é forte, né? Vamos fazer as expressões que cabem nessa frase, tá bom? Agora, a frase número 2. Em Cristo somos abençoados. Vamos lá? Cristo, junto a eles, somos abençoados eu e você. Ok? De novo, a frase número 2. Com Cristo, somos abençoados. Muito bem. Vamos lá? Agora é a atividade da semana, né? Vamos aprender os sinais do versículo que Débora citou no início. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Aí nós vamos utilizar o sinal, não vamos utilizar o sinal de agradar. Vamos utilizar esse, de gostar, tá bom? Nem sempre nas frases nós vamos sinalizar cada palavra, porque às vezes não tem muito sentido na hora da interpretação. Então a gente vai usar um sinal que não tem a palavra ali, como não tem gostar, mas a gente vai usar gostar, certo? Impossível a gente vai usar não consegue, mas vai ficar fazendo todo sentido para o surdo, tá bom? Lembrando que interpretação cada um faz de uma forma, e eu vou mostrar a minha interpretação desse versículo para vocês, tá bom? Primeiro vamos aprender o sinal de Hebreus, né? O livro da Bíblia, que nós vamos ter o versículo de hoje. Vamos lá? Hebreus. Fecha a mãozinha. Ó, abra a mão primeiro. Deixa aqui como se fosse um U. Certo? Às vezes o pessoal faz o H assim também com a mão fechada. Tem aquele H que vocês conhecem e tem esse. Ok? Então vamos lá. Vai ser essa configuração e esse movimento que vocês vão fazer para produzir o sinal de Hebreus. E depois essa aqui, da letra B. Ok? Vamos lá. H, B. Pode fazer também o H dessa forma e B. Certo? Vamos lá? Ó. De novo. H, B. Hebreus. Tá bom?
E o capítulo, o capítulo a gente tem estudado durante as semanas, né, da nossa aula, mas tem algumas pessoas que eu percebo que confundem um pouco. Vamos lá, para capítulo. Você deixa sua mão deitada, como se você estivesse segurando um livro, a Bíblia, certo? Dessa forma. Aí você faz isso aqui, ó. Ou assim mesmo, certo? Capítulo, versículo, você vai levantar a mão, deixar para frente e abaixa os dedos, deixa só o polegar e o indicador, ok? E versículo. Ok? Agora vamos vamos sinalizar, vamos fazer a interpretação do versículo, certo? Fé não tem, agradar a Deus não consegue. Certo? O importante é que os surdos compreendam o sentido daquele versículo ou da frase. Não necessariamente precisa que tenha sinal por sinal de cada palavra, ok? Vamos lá mais uma vez. Outra vez. Entenderam? Quer que eu faça outra vez? Vamos lá. Fé não tem, agradar a Deus não consegue. Ok? Vamos lá? Outra vez. Tá bom? Encerro aqui a minha participação. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo, que eu estou à disposição. Um abraço, tchau. Voltando de novo, né? Lembrando a você do desafio da nossa semana. Então, o desafio da nossa semana não vai ser diferente. A gente vai continuar com o vídeo que vocês vão fazer em casa após ver e rever. Não esqueçam que precisa treinar, treinar, treinar muito para depois vocês fazerem, né, o vídeo com o versículo que a nossa professora Fátima ensinou muito bem, de uma forma com muita unção. Então, é muito importante fazer o vídeo, né, e postar nas redes sociais. Então, como você vai postar, não é? Da mesma forma, né? Hashtag Verbo da Vida, hashtag Curso de Libras, hashtag Somos Um, Somos Muito. E não esquecer de marcar o perfil da igreja, @sede Verbo da Vida, e também depois postar no grupo do Telegram. Então, é importante isso, marcar no perfil da nossa igreja, @sede Verbo da Vida. Então, é importante vocês fazerem com muita atenção, com muita unção, e com certeza vai ser um sucesso, né? Estou crendo nos melhores vídeos, porque a gente sempre tem que melhorar. Então, fiquem, né, atentos para isso. Então, a gente vai, né, dar continuidade ao encerramento, no caso, né? Vamos encerrar, né, com a nossa amada Débora. Então, Débora vem aqui para fazer esse encerramento, e eu vou deixar para vocês, né, uma frase que é muito importante, né? Estamos no lugar de unidade, crescimento e influência.
Então, fique ligado com isso. Tchau, até a nossa próxima aula e a nossa amada Débora vai concluir. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Eu fico também junto com elas, aprendendo com vocês. Então, assim, enquanto elas estão ensinando, eu estou aqui aprendendo. Né? Então, eu queria chamar a Verônica novamente. Eu gostei demais dessa última frase de Verônica. Verônica, repete para a gente essa última frase. Memória, não é? Então, nós estamos no lugar de unidade, crescimento e influência. Muito bem, permanece aí, Verônica. Vem cá, Fátima. Nunca encerramos as três, não é? Então, vamos encerrar nós três. Eu vou ficar falando e nós vamos ver as meninas fazendo de novo esse texto, tá certo? Essa frase maravilhosa, tá? Vamos lá, vamos treinar. Eu vou treinar em português primeiro, calma. Estamos em um lugar de crescimento. Não, unidade. Estamos em um lugar de unidade, Crescimento e influência. Estamos em um lugar de unidade, de crescimento e de influência. Tá, eu estou repetindo para eu não esquecer, tá? Estamos em um lugar de unidade, de crescimento e de influência. Então, espera um segundo que as meninas vão fazer comigo, tá? Estamos muito felizes por vocês terem ficado com a gente até agora. E foi um tempo maravilhoso. E o Senhor tem muito mais para nós, tá certo? Não esquece de registrar a presença. Nós contamos com isso. Registra lá a presença de vocês. Toda a preparação do certificado já está em andamento. Pega junto com a gente. Além do curso, vocês vão estar recebendo um certificado. Por favor, registra a presença. Se alguém está com algumas aulas pendentes, atrasadas, assiste lá. Não acumula as aulas, tá bom? E agora, a nossa frase, tá? Estamos em um lugar de unidade, de crescimento e de influência. Pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchauzinho.